O que tornou os nazistas tão fortes na Segunda Guerra Mundial? Na quinta-feira, 24 de fevereiro de 2022, a Rússia invadiu a Ucrânia, trazendo um conflito à Europa em uma escala que não era vista desde a Segunda Guerra Mundial. Na época, a maioria, se não todos os comentaristas políticos, acreditava que a vitória da Rússia seria rápida e decisiva, sendo a única questão real o quão longe Putin iria antes de ficar satisfeito. A razão por trás dessas previsões audaciosas era bastante simples. No canto vermelho estava a Rússia, uma das maiores e mais temidas forças militares do planeta, liderada pelo experiente estrategista e notório cavaleiro calvo, Vladimir Putin. Enquanto no canto azul estava a Ucrânia, em desvantagem numérica e desarmada em todos os departamentos concebíveis, liderada por um ex-comediante, Volodymyr Zelensky. Mas à medida que as semanas e os meses se arrastavam, ficou abundante claro que a vitória para a Rússia estava longe de acontecer. E isso me fez pensar, se um dos países mais poderosos do mundo podia ser impedido por um adversário muito menor nos dias de hoje, o que diabos aconteceu na Segunda Guerra Mundial? Pense sobre isso. Em apenas alguns meses, entre o final de 1939 e 1940, a Alemanha nazista, de alguma forma, conquistou metade da Europa e uma parte do norte da África, tornando-se tão poderosa que foram necessários os esforços combinados da Grã-Bretanha, União Soviética, EUA e uma série de outros países para finalmente derrotá-la. Quando observada ao lado da guerra na Ucrânia, esse tipo de dominação militar desenfreada simplesmente não faz sentido. Além disso, considere que o ataque de Hitler à liberdade mundial ocorreu apenas 20 anos depois de a Alemanha ter sofrido uma derrota esmagadora na Primeira Guerra Mundial, e toda a situação é realmente desconcertante. Então, como os nazistas conseguiram crescer tão rapidamente? E por que o resto da Europa estava completamente impotente para deter a máquina de guerra de Hitler nos primeiros anos? Após a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha representava uma ameaça praticamente nula para a paz mundial. De acordo com o Tratado de Versalhes, assinado pelo governo Weimar recém-instalado como parte da rendição alemã, a Alemanha reduziu suas forças militares para 100 mil indivíduos e dissolveu completamente sua força aérea. Depois de alguma pressão política vigorosa, algumas negociações persuasivas e um puxão de mamilo jogado para dar um toque a mais, a Alemanha também aceitou a responsabilidade total pela guerra e concordou em pagar bilhões de dólares em reparações para o resto da Europa. Isso era tudo muito bom em teoria, mas na prática a Alemanha estava praticamente sem dinheiro. Então o governo Weimar elaborou um plano econômico genial para pagar suas crescentes dívidas. Começou a imprimir dinheiro em larga escala. Sim, você não precisa de um diploma em economia para entender onde isso vai parar. Todo esse dinheiro novo inundou a economia alemã, desencadeando hiperinflação em massa, que no pior momento fazia com que 4,2 trilhões de marcos alemães valessem um único dólar americano. Se você tivesse a infelicidade de ser um cidadão alemão no início dos anos 1920, você não guardava seu dinheiro em uma carteira. Você precisava de um carrinho de mão. Sério mesmo, as pessoas realmente faziam isso. Em 1924, a economia alemã estava arrasada, a produção industrial estava em níveis historicamente baixos e escassez generalizada de alimentos deixou milhões à beira da fome. Mas, justamente quando os campos estavam completamente improdutivos, a ajuda veio de um indivíduo improvável. Os Estados Unidos, um país com o qual a Alemanha tinha estado em guerra apenas 6 anos antes. Sob o que ficou conhecido como o Plano Dawes, a Alemanha pegou emprestadas somas enormes de dinheiro de bancos americanos para financiar um rápido renascimento cultural e econômico nos meados e finais dos anos 20. Operar um país com crédito estrangeiro pode parecer arriscado, mas o governo Weimar não estava preocupado. Eles estavam pegando emprestado dos Estados Unidos, o país mais rico e estável do mundo. O que poderia dar errado? Acontece que essa pergunta tinha uma resposta de 3 palavras: a Grande Depressão. Esse pequeno desastre atingiu os mercados dos EUA no verão de 1929. E a Alemanha, de repente, descobriu que aqueles bancos americanos simpáticos, que haviam lhe emprestado tanto dinheiro nos últimos 5 anos, não estavam mais atendendo o telefone. Facilitando sua compreensão, até 1930, a Alemanha estava praticamente quebrada, sem aliados e com um exército incapaz de enfrentar um enxame de abelhas. No entanto,
Menos de 10 anos depois, eles dariam início à Segunda Guerra Mundial, tendo de alguma forma se transformado em uma superpotência mundial com o exército mais temido da Europa. Quando você coloca dessa forma, uma transformação desse tipo parece literalmente impossível. Simplesmente não havia tempo suficiente. E é verdade, completamente verdade. Mas acontece que as primeiras sementes da recuperação foram plantadas mais de uma década antes mesmo de a Grande Depressão começar. Veja bem, desde o Tratado de Versalhes, lá em 1919, a Alemanha estava reconstruindo suas capacidades militares em segredo. Sob o governo Weimar, a polícia alemã foi discretamente treinada e equipada de forma distintamente militar. Grupos paramilitares foram permitidos a crescer sem restrições, tornando-se logo pequenos exércitos privados. E dinheiro foi discretamente direcionado para a pesquisa de tecnologias militares proibidas. Ao mesmo tempo, clubes patrocinados pelo Estado começaram a surgir por todo o país. Publicamente, eles pareciam perfeitamente inocentes. Times esportivos, programas para jovens, clubes de aviação, esse tipo de coisa. Mas, em particular, eram pouco mais do que campos de treinamento militar, nos quais futuros líderes eram selecionados e futuros pilotos da Luftwaffe eram preparados. Uma geração inteira de alemães estava sendo preparada para a guerra a portas fechadas. De acordo com o Tratado de Versalhes, tudo isso era totalmente ilegal. Então esses esforços tiveram que ser ocultados da comunidade internacional, o que impôs um tipo de limite natural ao rearmamento alemão. Mas a chegada da Grande Depressão trouxe a morte fiscal para a República de Weimar. E é seguro dizer que o sujeito que assumiu o poder não estava excessivamente preocupado com as opiniões da Europa. Você talvez já tenha ouvido falar dele, na verdade. Ele atendia pelo nome de Adolf. E quando ele consolidou no poder na Alemanha em 1933, ele estava verdadeiramente cansado do Tratado de Versalhes. Na verdade, ele planejava rasgar o documento em pedacinhos para usá-lo como papel higiênico. Durante os meados e finais dos anos 1930, Hitler deu início à maior expansão industrial da história da Alemanha, ajustando a economia inteira para um único propósito: a guerra. Todos os homens, mulheres e crianças com um corpo funcional foram colocados para trabalhar pelo bem maior. Muitos foram direcionados para fábricas produzindo munições e veículos de guerra. Alguns trabalharam nos campos e outros construíram projetos públicos enormes, incluindo as agora famosas Autobahns. Hitler pagou por tudo isso com o que equivalia a pouco mais do que truques financeiros envolvendo empresas de fachada e notas promissórias suspeitas conhecidas como notas MEFO. Tudo isso era totalmente ilegal e totalmente insustentável. Mas Hitler não estava interessado no bem-estar econômico de longo prazo da Alemanha. Não, ele estava indo para a guerra. E contanto que vencesse, ele conseguiria pagar a crescente dívida da Alemanha com todo o saque obtido. Em outras palavras, ele estava transformando a Alemanha no maior valentão do pátio da escola e estava prestes a tomar o dinheiro do lanche do resto da Europa. Em 1935, o exército da Alemanha havia triplicado para 300 mil homens, e sua força aérea, algo cuja própria existência proibida, ostentava 2.500 aviões de guerra de última geração. Hitler não era exatamente conhecido por sua modéstia. Este é um homem que acreditava que seu povo fazia parte de uma raça superior que merecia governar a humanidade. E ele simplesmente não conseguia resistir a mostrar seu novo e reluzente exército ao resto do mundo no que ele chamou de Rally da Liberdade para rearmar. Admitir publicamente que estava quebrando o tratado foi um movimento arriscado, mas Hitler tinha arranjado uma desculpa esperta. Ele alegou que estava rearmamentando apenas como uma medida defensiva e que, ao fazer isso, não estava ameaçando a paz europeia, mas, na verdade, ajudando a mantê-la. Isso pode parecer absurdo, mas o que aconteceu em seguida foi simplesmente insano. As pessoas realmente acreditaram nele. Olhando retrospectivamente, com o benefício do conhecimento posterior, é difícil dizer exatamente por que isso aconteceu. Talvez os outros líderes políticos da Europa simplesmente subestimassem o quão perigosa a Alemanha estava se tornando sob Hitler, ou talvez estivessem muito receosos de balançar o barco com medo de mergulhar o mundo de volta à guerra. Mas não. Hitler fez um desfile militar literalmente para gritar sobre seu exército ilegal gigante,
e o resto do mundo simplesmente cedeu. O que apenas serviu para tornar o homem com o pequeno bigode ainda mais audacioso. Em 1939, à beira da maior guerra da história, todos esses anos de preparação frenética haviam dado frutos letais e abundantes. O exército de Hitler continha mais de 4 milhões de soldados, e seu poder era absoluto. No entanto, isso por si só não explica inteiramente por que a Alemanha foi tão avassaladora nos 2 primeiros anos da guerra. Hitler podia comandar um exército mais forte do que qualquer um de seus inimigos em uma comparação 1 a 1, mas a Segunda Guerra Mundial não era uma partida individual. Nem mesmo era uma partida de equipes. Era uma batalha real envolvendo mais de 50 países, e as forças combinadas dos aliados superavam em número as das potências do eixo desde o primeiro dia. Bem, na verdade, desde o segundo dia. Quando Hitler deu o tiro de largada da Segunda Guerra Mundial invadindo a Polônia, levou 2 dias para que a Grã-Bretanha e a França decidissem que isso poderia ser um problema e declarassem guerra. Assim, apenas 54 horas após o início de uma guerra que duraria 6 anos, os nazistas estavam amplamente superados pelas forças combinadas dos aliados, que também tinham mais dinheiro, mais recursos, mais navios e aviões, mais produtos de confeitaria, mais praticamente tudo. E, no entanto, todos nós já lemos os livros de história que, durante a primeira parte da guerra, esse aparente azarão avançou pela Europa como um pitbull geneticamente aprimorado. Em apenas 19 meses, Hitler invadiu com sucesso a Polônia, Dinamarca, Noruega, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, França, Iugoslávia e Grécia, com os aliados incapazes de detê-lo. Quanto a como ele fez isso, bem, acontece que Hitler tinha um truque na manga muito bem engomada. Apenas 21 anos separaram o fim da Primeira Guerra Mundial e o início da Segunda. Mas durante esse tempo, a guerra mudou para sempre. O problema era que apenas os alemães haviam percebido isso. A Primeira Guerra Mundial foi travada em grande parte nas trincheiras, com longos períodos de impasse, enquanto grandes forças se estabeleciam atrás de linhas fixas. Atacar posições tão fortemente defendidas era certamente possível, mas custava caro ao agressor. No entanto, na Segunda Guerra Mundial, as trincheiras fortificadas foram amplamente enfraquecidas. Graças aos avanços em tanques, aviões e outras armas modernas, as trincheiras haviam se tornado indefesas. As táticas alemãs dependiam muito dessas máquinas imponentes, usando sua velocidade para surpreender os inimigos com uma torrente de tanques e infantaria motorizada. O objetivo era atordoar o inimigo e dizimar suas defesas. Essa rápida tempestade no solo era simultaneamente apoiada no céu por aviões de mergulho recém-projetados que concentravam seus esforços onde a resistência inimiga era mais forte, ao mesmo tempo em que assediavam as linhas de apoio. Você provavelmente conhece essa abordagem de eliminar o inimigo pelas famosas táticas nazistas de Blitzkrieg, uma palavra que se traduz literalmente como guerra relâmpago. Curiosamente, o termo Blitzkrieg nunca foi realmente usado pelos alemães. O termo foi adotado pela mídia ocidental e de alguma forma pegou. De qualquer forma, na realidade, e contrariamente à crença popular, os princípios fundamentais do Blitzkrieg, atacar rapidamente e com força combinada, não eram nada novos. Os alemães simplesmente combinaram ideias militares clássicas com tecnologia moderna de maneiras que ninguém havia visto antes. A peça final no devastador quebra-cabeça do Blitzkrieg era o humilde rádio. Assim como os tanques, os rádios eram usados comumente na Primeira Guerra Mundial, mas eram grandes e pouco confiáveis, e seu alcance fraco os tornava tão viáveis quanto gritar bem alto. Mas na Segunda Guerra Mundial, os rádios eram muito menores e tinham um alcance muito melhor. E você não precisa ser uma pessoa extremamente inteligente para saber que a comunicação eficaz é um recurso incrível no campo de batalha, e os alemães foram rápidos em adotar o rádio como um meio de coordenar seus ataques devastadores de Blitzkrieg. Claro, os aliados também tinham acesso a todas essas ferramentas. Eles simplesmente não tinham tido tempo para descobrir como usá-las de maneira tão eficaz. No início da guerra, os britânicos não tinham uma única divisão blindada dedicada em todo o seu exército. Os poloneses ainda dependiam muito da cavalaria. E embora os franceses realmente tivessem mais tanques do que os nazistas, eles não os organizaram em formações em massa como nas divisões de panzer alemãs,
mas os distribuíram aqui e ali entre sua infantaria. A maioria dos tanques franceses também não tinha rádios, o que significa que eles simplesmente não tinham como combinar a coordenação perfeita das fileiras de Hitler. As táticas que agora chamamos de Blitzkrieg eram tão eficazes que permitiram AOS nazistas derrotar seus inimigos incrivelmente rápido e muitas vezes com perdas mínimas. A França caiu diante da máquina de guerra nazista em 6 semanas, a Polônia em 35 dias e a Dinamarca em apenas 6 horas. Bom, como eu tive que resumir o vídeo, vou dar uma pequena explicação. E ela seria o seguinte: os nazistas foram incrivelmente bem-sucedidos nos primeiros 2 anos da Segunda Guerra Mundial, porque estavam melhor preparados do que todos os outros. Esse tempo extra de preparação permitiu a Hitler e seus generais acumularem um exército grande e bem equipado, obter uma vantagem tecnológica sobre seus inimigos e dominar as nuances da guerra mecanizada antes de qualquer outra pessoa. Você precisa lembrar, por anos, Hitler sabia que estava se preparando para a guerra, enquanto seus vizinhos estavam se preparando para a paz. Essa vantagem inicial se mostrou muito poderosa para a Europa superar. E se Hitler não tivesse começado a acreditar em sua própria propaganda, nomeadamente que seu exército era praticamente invencível, os aliados talvez nunca teriam conseguido alcançá-lo. Mas como aconteceu, no meio da guerra, Hitler não era mais um estudante querendo roubar dinheiro do lanche. Ele mais se assemelhava a um mendigo louco vagando pela rua com urina nos sapatos, tentando brigar com absolutamente todos. No verão de 1941, Hitler ordenou a invasão da União Soviética como parte da Operação Barbarossa. E 6 meses depois, ele declarou guerra contra os Estados Unidos na sequência do ataque japonês a Pearl Harbor. Por mais forte que fosse, a Alemanha nazista não tinha a mão de obra nem os recursos para vencer uma guerra verdadeiramente global. E ainda assim, foi isso que Hitler acabou se envolvendo. Levou algum tempo, mas eventualmente as economias mais fortes e maiores dos aliados começaram a superar em produção aquelas das potências do eixo. As derrotas dos aliados se tornaram a exceção em vez da regra. E graças à bravura e ao sacrifício de inúmeras pessoas de muitos países diferentes, um dos períodos mais sombrios da história humana finalmente chegou ao fim. Obrigado por assistir. Até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal.